Boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Já sabe que às sextas-feiras contamos com a presença do Dr. António Frangulos, que vai fazer aqui a análise de alguns temas. Nós vamos começar por falar desta questão do novo pacote de descentralização. O Presidente da República submeteu hoje à Assembleia da República este novo pacote de descentralização, mas dizer-se que quarta-feira o Presidente anunciou este provável novo modelo de descentralização com base nos acordos alcançados entre o Governo e a Renamo. Boa noite, Dr. Frangulos. Obrigada por estar aqui mais uma vez. O Presidente submeteu hoje à Assembleia da República este novo pacote de descentralização, mas dizer-se que antes, naturalmente, que este pacote foi apresentado aos moçambicanos em jeito de comunicação, de anúncio, foi esta quarta-feira, mas a percepção que fica, Dr. Frangulos, é que este novo pacote de descentralização vem para acomodar as vontades da Frelimo e da Renamo. Qual é a sua opinião com relação a este provável novo modelo? Bom, primeiro dizer boa noite aos telespectadores, respeitáveis e ilustres telespectadores, e dizer que estamos aqui mais uma vez para podermos tecer algumas considerações do nosso lado relativamente a esta questão controvertida, polémica, não restam dúvidas, que foi comunicada ao povo moçambicano em jeito de homilia, porque não poderia dizer nada, senão dizer amém, ouvimos e acabou. Mas queria começar por fazer um pequeno introito jurídico relativamente à revisão constitucional. Portanto, a questão da revisão constitucional envolve necessariamente o problema dos limites à mudança constitucional. A questão prévia é de saber se a nossa Constituição é rígida ou pertence à classe das chamadas constituições flexíveis. Bom, respondendo a esta questão, devo dizer que, doutrinalmente, a nossa Constituição pertence, como a maioria das constituições modernas, à classe das chamadas constituições rígidas, porque possuem, portanto, limites à revisão constitucional, limites materiais, como quiser. No nosso caso, está no artigo 292, que distingue a alteração da lei fundamental da Constituição das demais leis infraconstitucionais. Portanto, aqui proclama-se a supremacia da Constituição em relação às demais leis. Ora, para além do princípio da primazia, a rigidez constitucional reforça-o na medida em que o poder legislativo não só tem de respeitar a Constituição, como também não pode alterá-la livremente e a qualquer momento. A revisão pontual da Constituição deve servir para alterar, sublinho, para alterar a Constituição e não para mudar, sublinho outra vez, mudar de Constituição. Ora, isto quer dizer que a revisão deve ser solidária com fundamentos político-filosóficos da Constituição, ou, por outras palavras, a fisionomia constitucional não deve ser subvertida pelas leis da Constituição. É esta consideração que leva a admitir limites superiores à revisão, sejam eles limites expressos, que é o caso da nossa Constituição no artigo 292, sejam eles, inclusivamente, limites implícitos,
que pretendem impedir as revisões aniquiladoras da identidade constitucional. Portanto, os limites superiores à revisão, portanto, vão para além dos limites que possam vir expressos na própria Constituição. Inclusivamente, passa esta repetição, os limites implícitos, portanto, aquilo que nós podemos dizer, a solidariedade, portanto, dos fundamentos político-filosóficos dessa Constituição ou desse sistema constitucional. Portanto, aquilo que nós podemos chamar dos elementos que caracterizam, que dão a fisionomia constitucional. Portanto, os limites superiores à revisão devem ser respeitados, quer os expressos, quer os limites implícitos, que pretendem os limites implícitos, ou estes superiores, impedir as revisões que possam pretender a guilhotinar, portanto, aquilo que é a identidade, a idiosincrasia de uma determinada Constituição, de uma determinada sociedade, conjunto de valores dessa sociedade. A idiosincrasia é o conjunto de características que o identificam. Portanto, estes elementos superiores, estes limites superiores, devem, portanto, aparecer sempre para poder evitar que tal aconteça. Mas para este caso, Dr. Frangules, houve aqui um extrapolar destes limites para a mudança da Constituição, na sua opinião? Eu não teria nunca ter chamado à colação, portanto, este introito, se eu não tivesse uma inquietação. Porque, pelo que me parece, a comunicação do dia 7 de fevereiro, não é? É um golpe duro à nossa jovem democracia, aparentemente em nome da paz e estabilidade do país. E eu pergunto, quem disse aos presidentes Nyusi e Gakama, com benefício da dúvida em relação a este, porque está longe, ainda não se pronunciou, devia até estar por aqui entre nós, para poder ser interpelado pelos demais cidadãos representantes de todos nós, no que concerne ao direito à informação, para ser interpelado em relação a estas matérias e dizer se de facto é isso que andaram à conversa, não é? A dois, secretamente ou particularmente aos telefones, que este é que é o grande problema. Tudo bem, trouxe o calar das armas, que eu não chamo a paz, tudo bem, mas não é por aí que nós temos que pagar um preço do tipo nós entregarmos a nossa liberdade, os direitos fundamentais, então adquiridos, né, em troca dessa paz. Também não. E eu perguntava, quem disse a eles, os dois, que a estabilidade política, o desenvolvimento harmonioso e a importância da equidade social se consegue sacrificando a democracia. Quem disse que se alcança eliminando direitos, liberdades e garantias fundamentais adquiridos? Quem foi que disse que o que andaram a conversar, os dois ao telefone, como dizia, corresponde aos mais altos e sublimes interesses do país, de todos nós?
e não correspondem as conversas que eles tiveram aos interesses particulares dos partidos que os dois representam e deles próprios. Há sempre um quê de subjetivismo no meio destas conversas todas. E ainda se tem o desplante de dizer que o diálogo que procuramos, na página 3, durante o diálogo, procuramos acolher as vontades dos moçambicanos impostas pelas transformações políticas, econômicas e sociais que têm estado a ocorrer em Moçambique. Isto aqui não passa de simplesmente uma contradição, um absurdo, na medida em que, se nós formos a ver as tais transformações políticas e econômicas, são transformações que nos foram impostas ilicitamente, ilegalmente e até criminosamente. Porque uma das maiores transformações econômicas que dita quase toda a fisionomia da nossa economia são as dívidas ocultas. E não nos vamos esquecer isto durante um bom tempo, porque vai ditando as suas regras. Portanto, eu perguntaria se tem certeza que todos os moçambicanos estão de acordo com este formato de descentralização. Portanto, quando o chefe de Estado colocou isto no seu anúncio, referiu que, após ouvir as confissões religiosas, a sociedade civil, os partidos políticos e todos concordaram que este, portanto, deveria ser o modelo ideal para a descentralização do país. E eu tenho uma certa reserva dessa consulta, pelo menos no que concerne a consulta em relação a comunidades religiosas. Eu não sei qual foi a igreja ou a congregação que teria, portanto, consultado em relação a estas matérias. Eu sou da Igreja Católica e posso falar por ela, e sou responsável do Ministério do Ecumenismo e Diálogo Interreligioso. É verdade que existe um setor da justiça que é muito mais particular, mas não é possível, portanto, existir uma consulta, a não ser que tenha sido ao mais alto nível e que nem sequer uma informação foi dada às paróquias. Porque qualquer coisa que é feita ao nível do arcebispado, da arquidiocese, comunica-se. Há transparência, pelo menos na igreja, né? Parto do princípio que todas, mas estou a falar a partir da experiência pessoal da Igreja Católica. Nunca ouvi, né, que houve qualquer comunicação do Conselho Pastoral Arquidiocesano, que o Conselho foi consultado em relação às matérias, né, ou mecanismo de efetivação da paz, porque teríamos sido perguntados para dar alguma opinião antes de emitir a opinião final da Igreja. Mas nós estamos numa situação... Portanto, olha, eu não quero dizer que ele está a mentir, mas eu quero reservar-me, pelo menos, o meu direito de duvidar. Mas nós estamos... Porque, não é? Vamos ver que naqueles elementos que foram dispensados, que faziam parte das primeiras conversações, estava ali a Igreja representada. Até supranacional, uma representação supranacional. Porque a comunidade de Santo Egídio,
representa, portanto, Roma, né? E foram dispensados pura e simplesmente, alegadamente, porque, sei lá, diz ele muitas vezes que estavam a obstruir, né? Mas pronto, a partir daí, as conversas que ele começou a ter, olha, eu não sei se alguém aparecerá a dizer que subscreve, assina por baixo, que ele terá feito essas consultas para depois conversar, ou se simplesmente teve as conversas particulares, privadas, não é? Ele e o seu homólogo em termos partidários, presidente da Renamo, presidente da Frelimo. Estamos numa situação, Dr. Frangules, em que este novo pacote de descentralização foi proposto a partir do diálogo entre o Governo e a Renamo, ou seja, foi uma condição da Renamo, dentre outras condições, como portanto, a reintegração dos homens da Renamo nas forças de defesa e segurança. Portanto, este novo pacote de descentralização veio, portanto, através destes acordos. Ou seja, era impossível pensar-se que, por exemplo, este novo pacote fosse aprovado sob consulta dos moçambicanos. Se calhar de hoje em diante possa abrir-se uma exceção, fazer-se um referendo para saber se este novo pacote é viável para aquilo que os moçambicanos desejam, almejam ou não. Bom, vejamos uma coisa. A consulta aos moçambicanos deve ser feita, é de boa filosofia, não é? Que se faça quando em face de uma revisão constitucional. Mesmo quando o que essa revisão constitucional pretende alterar não mexa com os limites materiais, não mexa com aquelas condições que exijam um referendo. Quanto mais estas alterações que aqui aparecem, que, quanto a mim, até uma elaboração em contrário, mas uma elaboração cuidada e meticulosa, jurídica, há aqui uma necessidade de referendo. Porque o conteúdo destas propostas, até agora são propostas de alteração, mexe com uma fisionomia da organização da administração pública, mexe com direitos e liberdades e garantias fundamentais. Por exemplo, quando nós formos a reparar em relação ao governador, nós encontramos que no seu ponto 8 é nomeado pelo presidente da República sob proposta apresentada pelo partido político que ganhou. Coligação de partidos políticos ou grupo de cidadãos e eleitores que obtiveram maioria nos votos. Ora, sob proposta apresentada ao presidente, significa que está no seu alvedrio, no seu arbítrio, dizer: não, eu não vou com a cara daquele indivíduo. Indiquem outra pessoa. Isso acontece quando é na nomeação dos reitores, do procurador, dos presidentes dos tribunais. Ele não é vinculado pela proposta. Então, eu ganhei, eu quero colocar A, e o presidente vai dizer que não vai com aquele, devolve e diz: vai lá se me arranja outra pessoa. Quer parecer que a coisa aqui não será muito bem assim, ou seja, quem o partido maioritário indicar, o presidente não automaticamente indica. terá... Estás a inventar um termo agora, porque em direito os termos têm um sentido. Aqui vem sob proposta, não é sob indicação. Nem sequer aparece uma outra entidade
a nomear e o presidente a conferir posse apenas. Olha, no sistema semi-parlamentar, ou semi-presidencial, melhor ainda, é, por exemplo, o português, o secretário ou o líder do partido que concorre às eleições, quando ganha, é o primeiro-ministro. Ponto final, nova linha. O presidente não tem qualquer poder de veto. Ele vai nomear e vai conferir a posse. Ponto final. Agora, aqui, não me vai dizer que digamos, indiferente dizer proposta e indicação. Dizer sob indicação e sob proposta. Eu se indico, não é para você recusar. Mas quando é proposta, é para avaliar. Você pode, é para apreciar e dizer sim ou não. Aqui há coartar, não é? A menos que seja o partido do presidente, não é? Se não é o partido do presidente, aqui há um coartar de direito. Aquele partido se ganhou e tem o direito de dizer quem é que vai governar em nome daquele partido. Não pode aparecer, não é? O presidente de outro partido, ou ele que deixe de ser presidente da Frelimo e fique só presidente, e vamos ver se até aí as coisas batem certo ou não. Mas o presidente do outro partido vem dizer que eu tenho que indicar a pessoa do seu bel prazer do presidente do outro partido. Isto é absurdo. Vamos mais. São estas armadilhas em que são armadilhas em que a Assembleia da República deve analisar. Mas a Assembleia da República, neste caso, está mancomunado, não é, com o partido Renam. Vamos lá ver se eles estarão em condições de dizer não. Isto não é a mesma coisa. Não sei. Mas a verdade é uma. Aqui há um coartar dos direitos. E depois, na província, existirá um secretário de Estado para a província, o qual tem a função de assegurar a realização das funções exclusivas e de soberania do Estado, que não são objeto do processo de descentralização, sendo nomeado, aqui não é sob proposta nem do Partido Frelimo, né? Nomeado pelo Presidente da República. Ou seja, há aqui uma polícia. Há uma diferenciação aqui para o governador, portanto tem uma proposta e para o secretário de Estado há uma indicação direta. Já viste, né? E depois, este indivíduo é um polícia para o governador. O governador vai ser um governador boneco, como aquelas matrículas, né, que não constituem a veracidade. Chamam bonecos polícias, que olha, isso não é matrícula, é boneco. Você é matreco, é um boneco. Então, aqui os governadores que estão a ser propostos neste modelo são governadores matrecos, bonecos. Ok? E depois, em relação aos distritos, o administrador de distrito será nomeado pelo ministro que superintende a área da administração estatal. Sob proposta apresentada pelo partido. Político ou coligação de partidos políticos. Então, mais uma vez nós encontramos este, não é, arbítrio, não é, do indivíduo que tem esse direito de nomear. Porque é uma proposta que lhe é apresentada. Por qualquer razão, ele pode recusar. Se não quiser que se entenda isto, que se mude o termo proposta. É indicado, não é, pelo partido que ganhou e não tem que, digamos, afetar, não é, a sua vontade nessa indicação. Ou seja, este pacote de centralização não é claro, ou seja, existem muitas lacunas
para serem revistas, tal é o caso? E vamos muito mais. Aqui nós vamos encontrar ainda, o administrador responderá perante a Assembleia Distrital. O administrador responderá perante a Assembleia Distrital. Quer dizer, a pessoa é tutelada pelo ministro e responde perante a Assembleia Distrital. Quer dizer, aqui uma dupla subordinação. Em relação às autarquias locais, o presidente da autarquia passa a ser proposto. Aqui é onde há o grande golpe à democracia. Em que sentido? No sentido de que havia o direito, até agora esse direito está até o último mandato, até entrar em vigor esta proposta, o indivíduo, não é, candidata-se e é eleito. Portanto, o povo, quando vai à urna, não vai eleger o partido, vai eleger aquele indivíduo. A sua legitimidade, não é? É uma legitimidade direta, não é indireta. Daí que, né, ele até ouvia dizer que já chegou-se ao fim das intercalares. Não, as intercalares não precisam de acabar da maneira mais torpe possível. Se há qualquer tipo de problema com intercalares, pode-se estabelecer um freio, um check and balance. Não é esse o problema. Nos Estados Unidos da América, não é? A eleição é direta ao presidente da República americana. Mas, em caso de morrer qualquer outra incapacidade, não há eleições antecipadas, como é o nosso caso. Portanto, não é esse o problema. Há maneira de evitar isso. Então, há uma lei de sucessão. É que, nos Estados Unidos, até o mandato acabar, nem que seja o último, um governador a suceder, portanto, ali ao mandato. Não há eleição antecipada. Portanto, dizia eu que aqui se deu um golpe à democracia. Foram 20 anos, que vão terminar agora em 2018, 1998 a 2018, 20 anos de uma experiência democrática muito salutar. É verdade que aqui facilmente se lê qual é o problema, tanto de um lado como do outro. Aqui é o problema de evitar, por exemplo, os Carlos Temer, de evitar os Amoranes, evitar o David Simango, evitar um Araújo. Porque eles vão, sim senhor, candidatam-se por um partido, mas eles levam consigo o seu capital político. Tudo é bem? aí onde reside o perigo desta nova descentralização. E eu não sei se aqui se encontrou uma forma de se vingar, não é, desta desobediência que o Davis fez, se o do outro lado aceitou isso, e deste lado de cá evitar que acontecesse o que aconteceu. Nós vimos alguns casos em que os presidentes desafiavam, mas a democracia é esta expressão de desacordos permanentes, né? Agora, quando a gente pretende ser nós, a luz, o sol, quando pretendemos ser nós, a lei, sermos nós, o Estado, l'état c'est moi, le loi c'est moi, como dizia o Luís XIV, então nós começamos a ter estas apetências. Os desacordos dentro do partido nos incomodam, os desacordos ao nível do país nos incomodam, mas entretanto nós sempre aparecemos a dizer nas câmaras e aí nos jornais que nós damos primazia, respeitamos e damos primazia às ideias contrárias, mas no fundo, como diz o filósofo, né, a verdade é como a chuva, né?
ela é necessária, mas incomoda. Então nós sentimos-nos incomodados. Mas não há nenhuma democracia que não tenha, portanto, desacordos. Não há nenhuma democracia que não tenha críticas. E quando os partidos, os dirigentes, não é, têm o rei engolido na barriga, não gostam de serem, digamos, chamados à atenção, de serem observados. Não. Eles querem ser aqueles que as suas ideias valem por todas as ideias. Ou seja, este novo modelo de descentralização impossibilita que cidadãos que não estejam ligados a um determinado partido possam participar da vida política do país. Não, vem aqui o grupo de cidadãos eleitores que obtiveram, o grupo de cidadãos, tanto partidos políticos ou grupo de cidadãos. Até nem é por aí. Nem é por aí. Mas o problema é que esses titulares vão surgir da tal indicação, que nem indicação, da tal proposta, quer dizer, vamos às eleições, né? Vamos às eleições. Não há candidatos a presidente, nem há candidato a governador, como vem aqui. O partido ou o grupo que ganhou vai depois encontrar a pessoa que deve propor para ser nomeada a governador ou administrador, ou então a presidente do Conselho Municipal. Portanto, aquele indivíduo não concorreu, porque a primeira proposta, até se eu ouvi aí assim, dos partidos da oposição, Renamo e outros, é que eles criam eleições provinciais, onde teriam, por exemplo, um indivíduo a concorrer para governador, à semelhança do presidente da República, quando há eleições gerais. Parece que isso foi rebatido, tudo bem. Mas, por onde é que se passou até chegar-se aqui, nem eu sei. A verdade é uma. Fomos atirados para um silêncio total, um desconhecimento completo e absoluto, e depois vem como que um pedregulho por cima de nós, esta proposta, com estas, digamos, discrepâncias. Exato. Mas como é que fica o MDM neste imbróglio todo? Quero parecer que, na sua opinião, este novo pacote veio para beneficiar os dois partidos que estavam a dialogar, mas, entretanto, o maior perdedor é o MDM, neste caso. Bom, eu quero me parecer que o problema não se confina não num partido. É verdade que o MDM é o terceiro partido na Assembleia da República, mas ninguém me diz que não poderão emergir outros partidos a serem eleitos. O meu problema não é do MDM como tal, mas o meu problema é da democracia, do golpe que a democracia vai levar se isto passar nos termos em que está. Exato. O meu problema está aí, não está o MDM. Apenas está a democracia. E depois precisamos de dizer uma coisa. Quer dizer, o presidente da Renamo bateu-se pela democracia durante longos 16 anos. E até valeu-lhe o epíteto, o título de pai dessa democracia. E ele hoje, se aceita isto, é ele mesmo que aparece a aguilhotar, né, a democracia, porque ele mesmo se bateu.
Alguns juristas, portanto, defendem que este novo pacote de descentralização deveria ir a referendo, mas também temem que o nível de abstenção, caso isso venha a acontecer, invalide os resultados. O presidente Afonso Dhlakama disse hoje à STV que não há necessidade de haver um referendo sobre esta questão, para acomodar, portanto, a revisão constitucional. E que o seu partido tinha proposto a eleição direta do governador, mas, portanto, o partido no poder não concordou com esta proposta do líder da Renamo. E ele está cansado. Só faltou dizer isso. E eu estou cansado de estar aqui. Quero sair daqui. A qualquer preço. Eu fiz a minha juventude toda no mato. Estou cansado. Que se dá na democracia. Não. As coisas não devem funcionar assim. Nós temos a primazia da lei. Nós produzimos a lei para que ela nos governe, nos impere. A democracia é o império da lei, já não é o império das pessoas. Não é a forma republicana de estar. Isso pertenceu ao antaño. A república é o governo das leis, com a tripartição clara dos poderes e os seus princípios de organização têm que ser princípios claros, não ambíguos, nem vagos, nem indeterminados. Não podemos estar a pôr as pessoas a matutar quando podemos dizer as coisas diretas e claras. Mesmo que os moçambicanos quisessem ir à referendo do Dr. Frangules, isso seria impossível, porque nós não temos uma lei sobre referendo. Aliás, o MDM submeteu uma lei à Assembleia da República, mas esta proposta de lei foi colocada de lado. Mas por mais que houvesse vontade... O referendo está previsto no artigo, creio eu, 136, se não me engano, né? Então, a ausência de lei não pode nunca justificar, portanto, qualquer exercício de um direito. Está lá previsto o referendo. Existem, portanto, digamos, elementos, não é? Que regulam conhecimentos, princípios, digamos assim, que regulam um referendo. Se tem que se fazer, pode-se fazer, sim, senhor. Far-se-ia melhor se tivesse uma lei. Não tem, mas pode-se fazer. A verdade é que isso não pode justificar violar os direitos fundamentais. Os direitos referendáveis, não é? Porque não existe a lei de referendo. Essa lei de referendo que você mesmo recusou. Não faz sentido. Mas este referendo, se fosse feito, não iria, Dr. Frangules, contradizer aquilo que foram os acordos, ou seja, não traria um novo problema ao país, já que estes consensos foram alcançados e destes consensos, portanto, saiu este novo pacote de descentralização. Mas quem disse que eles representam todo o povo e toda a vontade dos moçambicanos? Se tiver que representar, mesmo os do seu próprio partido, tem de representá-los em condições. Quem disse? Eu já ouvi muitos, em pouco tempo, e eu não estou a falar de redes sociais. Pessoas me abordaram pessoalmente, pessoas me abordaram ao telefone, da própria Frelimo. E sabe o que é que dizem? Dizem que o grande ganho da Renamo é ter conseguido empurrar a Frelimo à vulgarização. Porque a Frelimo sai vulgarizada com isto. Perante o mundo. Nós tínhamos uma Constituição
temos até agora uma Constituição que nos orgulhamos, no continente, na região e no mundo. Quer dizer, estamos aqui com problemas de sermos chamados de caloteiros no mundo por causa das dívidas ocultas. E corremos os riscos de sermos chamados de outros nomes porque andamos a negociar com belicistas como a Coreia do Norte. Não interessa estarmos a recusar. E agora queremos piorar com o alterar uma Constituição. Neste caso concreto, que eu digo, prefiro que se deixe como está. Porque a revisão já disse, a revisão não deve mudar a Constituição. Deve alterar, sem mudar de Constituição. Deve alterar sem atacar o fundamento político, filosófico da mesma. Portanto, a revisão pontual deve alterar a Constituição, sem alterar a sua fisionomia, isto é, não deve subverter, repito, não deve subverter os seus fundamentos, os alicerces. Uma casa existe e subsiste durante anos por causa dos alicerces, por causa dos fundamentos. E nós não podemos subverter os fundamentos político-filosóficos. Mas aqui a Constituição, portanto, não é uma Bíblia, portanto, pode ser mudada para acomodar aquilo que são os interesses de uma nação. A Constituição é feita por homens e, naturalmente, que pode ser revista, caso seja necessário, para acomodar as ansiedades, os desejos. Muito bem, a Constituição é uma lei, é dinâmica, ela tem que corresponder a esse dinamismo. Mas, Ana Maria, tu estás com um problema aqui, é que estas propostas de Constituição, de alteração à Constituição que aqui aparecem, nem ele esconde, diz, é fruto de conversas pessoais, ele e o presidente da RENAM. Como alto magistrado da nação, representa o povo moçambicano? Não. Se ele faz isso e traz resultados morais, resultados que não atacam a democracia, não aguilhotam a democracia, não há problemas. Na sua opinião, os moçambicanos não devem alcançar a paz por esta via, ou seja, devem haver outros mecanismos, outras vias para que a paz possa efetivamente pertencer aos moçambicanos? Então, a RENAM faz a guerra para conseguir a democracia. Agora fez outra guerra para poder alterar a democracia, matar a democracia. Portanto, conseguir este acordo, matando a democracia. Porque isto aqui é o princípio. Amanhã nós vamos crescer até ao nível das eleições gerais, em que só os grupos, até grupos vão desaparecer, só os partidos é que podem concorrer. E tendo uma maioria na Assembleia, só eles é que podem nomear o presidente. Qual deveria ser? Um presidente que pode não ter capacidade, competências nenhuma, é esse que foi indicado, porque tem uma maioria na Assembleia, é esse que vai passar, e o seu vice-presidente. Quer dizer, estamos a mudar a Constituição. A autarquia é o Estado micro. Portanto, se for a ver, tudo que acontece na autarquia é quanto acontece em termos do sistema de onda, em termos do sistema de representação, tudo mais alguma coisa, é o que acontece ao nível das eleições gerais, ao nível da eleição do presidente e da Assembleia da República. Quando você ataca a base, toda a estrutura abana.
Amanhã estamos a optar por via Angola. Porque todo o empenho que nós vimos de matar o líder da Renamo era para depois a Frelimo ficar à vontade e fazer à vontade. E uma delas, nós vimos pelas idas e visitas aqui de Angola que apreciava o modelo de governação de Angola. E o modelo de governação de Angola, a partir de 2010, é exatamente esse. Já não há candidatos a presidente da República em Angola. Em Angola há simplesmente partidos políticos que concorrem às eleições e se conseguir o maior número de deputados na Assembleia, então esse partido, não necessariamente o seu presidente, pode indicar outra pessoa para presidente. E o vice-presidente. E normalmente quando há vice-presidente, na incapacidade do presidente vai... E o presidente, o que ia acontecer agora no Zimbábue, que foi simplesmente frustrado, é que o presidente, uma vez lá, escolhe o seu vice, ele depois renuncia, quem fica a governar é seu vice. No caso que estamos a dizer seria... O Mnangagwa? Não, não era Mnangagwa, não. No Zimbábue? Se fosse o Mugabe a recandidatar-se, quem ia para vice-presidente é a esposa. A esposa? E ele, ao renunciar, quem ficava presidente? E eles fizeram a leitura, ou por morte, ou por renúncia, por incapacidade. A verdade é uma, corriam riscos de serem governados pela mulher. Exato. E reagiram. Então, nós estamos a caminho mais ou menos desse estilo. Quem disse que isto era o melhor para os moçambicanos? Consultaram os moçambicanos, tudo bem, conversaram. Como bons amigos, gentleman agreement, como se costuma dizer, conversaram. Mas depois que submetam isto, nós não dissemos nada, não tivemos oportunidade. Quando foi da outra revisão que foi para a Gazeta, gastou-se dinheiro e andou-se pelo país todo. Agora nem sequer daqui para uma universidade, daqui para uma comunidade, se foi para poder entregar essas propostas e virem daí as calorosas discussões, os calorosos debates, para depois dizer que nós representamos a vontade de todo o povo moçambicano. Isso é um grande deslate. Qual seria o novo modelo? É um despautério daqueles que eu não me lembro, não lembro a diabo. Qual é o quê? Qual seria o modelo ideal? A de convir o Dr. Frangules, que nunca haverá, dificilmente haverá um modelo... Eu não tenho a solução, mas que submetesse ao crivo, ao debate. Eles tentaram encontrar lá as balizas, tudo bem, mas que fosse ao debate. Que não nem sequer, neste caso, estamos a falar da revisão da Constituição. Quem deve debater não é só a Assembleia. Diz respeito a todo o povo, não é uma lei ordinária qualquer. Diz respeito a toda a vida de um povo, de um país. Portanto, nós não podemos ficar indiferentes a isto. E eu penso que os partidos da oposição, menos a Renamo, representados e não representados na Assembleia da República, vão ter que reagir em relação a isto. A sociedade civil que diz que foi consultada vai reagir, ou tem que reagir. Nessa altura nós vamos perguntar qual foi essa sociedade que foi consultada. Neste novo consenso, há aqui questões que inquietam os moçambicanos. Estamos a falar da questão orçamental, da questão da autonomia orçamental da própria província, que não vem especificado neste novo consenso. Esta é outra questão que a Assembleia deve tomar a atenção. Eu nem quis ir por aí, porque mesmo no atual modelo, nós sabemos que a distribuição do orçamento depende da vontade de quem distribui o bolo. Se for a ver, o orçamento que vai para as autarquias governadas pela oposição
e o orçamento que vai para as autarquias governadas pelo partido no poder. Então, há uma diferença de noite para dia. E pior agora, nestas condições em que não vem nada sobre isso. Por isso, para mim, isto aqui é uma armadilha. Olha, a única coisa que justifica aceitar deslates desta natureza, monstruosidades desta natureza, só pode ser o cansaço. E a Frelimo jogou com isso. Está a jogar com o FMI também nesse sentido. Desgastar. O líder da RENAM só pode estar cansado de estar no mato. Ponto final. Porque não é de uma sanidade, não é? Nem de consciência, nem de mente, que aceite, né, despautérios desta natureza. Um governador com um polícia, e quando for da oposição, o polícia que vão colocar, se não é um CISI, há de ser um indivíduo da contra-inteligência militar ou da polícia. Mas essa questão militar também... E quando for do lado do governo, do partido que está no governo, pode ser uma pessoa qualquer. Nesta altura, por exemplo, vamos falar da província de Gaza. Está lá uma senhora. Mas, se formos a falar nos termos destes governos, né, destas províncias, imaginemos que é uma manica, uma província de Sofala, e ganhou o partido RENAM, pensa que vai mandar uma secretária de Estado completamente desarmada, uma civil. Não há de ser possível. E isto aqui não é mais que o regredir para um comunismo de dois partidos. Isto é um centralismo democrático a dois partidos únicos. Isto não é mais do que selar um acordo, não é, de Frelimo e Renamo, que passa a chamar-se Frenamo oficialmente. Não é mais que isso. Já aí a outra parte que certamente será também difícil. Vamos a falar desta reintegração dos homens da Renamo. Portanto, que deve então fechar este acordo para a paz efetiva no país. Dr. Frangulos, últimas considerações com relação a este novo modelo de descentralização. Eu nem sei, aqui não vem o novo modelo. E eu só vou discutir quando tiver um modelo à minha frente. Porque eu tenho sérias dúvidas que a Frelimo vai facilitar. Logo no âmago, no estômago. A Frelimo vive e sobrevive por causa das armas, forças de defesa e segurança. Está a todo transe empenhado em desarmar o outro partido. E a partir da altura que se vai deixar desarmar, vai ser o fim do seu líder e o fim do próprio partido. A Frelimo já deu essas mostras todas. Nós vimos em 2016, quando foi do pequeno conflito, afinal de contas, porque em 2015 tinha estado a treinar aqueles homens todos, como vem agora as informações sobre a Coreia do Norte, tinha estado a treinar os chamados esquadrões da morte, que era para quê? Para aniquilar a oposição, onde a Renamo é a oposição maior. Portanto, não pense que vão beber chá, vão beber champanhe, enterrar o machado de guerra. Não. Simplesmente ele vai estar cansado, tudo bem. Ele que se penitencie lá, mas ele tem que honrar os 16 anos, os cidadãos que estiveram com ele lado a lado, que morreram, não é? E mesmo depois dele sair das matas, já há pessoas que morreram por causas. Ele tem que saber honrar, por exemplo, o grande constitucionalista Gilles Sestac. Exato.
E não vai, e não mesmo, não vai, digamos, aceitar coisas, não é isto que o SESTAC pode ir pegar lá, o que o SESTAC tinha andado a elaborar, não é isto, é tudo ao contrário. Exato. Dr. Frangules, temos mais de 10 minutos para podermos então analisar estas novas acusações a Moçambique e o país é mais uma vez acusado de estar a violar as sanções impostas à Coreia do Norte. Desta feita, a denúncia veio de uma rede de televisão norte-americana, estamos a falar da CNN. Dr. Frangules, que dizer desta nova denúncia? Que interesse este canal tem ao deslocar-se a Moçambique e fazendo essa reportagem e colocando o nome do país ainda mais na lama? Que interesse? Interesses americanos, defender, né? Os ideais da América. Quanto a isso não há dúvida, né? E nós já estivemos aqui, né? Creio eu, em 2017, né, a falar sobre estas questões. E eu pessoalmente prefiro aqui individualizar, embora se refute, nunca tive dúvidas, porque estas denúncias são tão graves, que eles até apresentaram essas denúncias junto das Nações Unidas. E nessa altura, eu me lembro, o ministro dos Negócios Estrangeiros, portanto, creio que foi a 28 de setembro, foi abordado, não é, por um jornal aí, Moz News, se não me engano, e ele negava que Moçambique tivesse comprado armas. E quando vem esta frase, negado comprar armas, estou a ver que os 900 milhões, se não me engano, que o Ministério da Defesa não consegue justificar, e aquela recusa redonda do Ministro da Defesa, o General Mutumuk, de que eu não vi nenhum material aqui, não vi nenhum dinheiro aqui, exatamente porque tem que dizer a quem comprou. E dizer a quem comprou é pura e simplesmente aceitar que violou as sanções que foram impostas à Coreia do Norte e que todos os membros das Nações Unidas devem cumprir. Este é o primeiro aspecto. O outro aspecto é que, aí nas entrelinhas, o ministro, na altura, dos Negócios Estrangeiros, admitia que recebia apoios de vários tipos, inclusive militar, do tipo militar. Baloi descrevia ainda como sendo históricas as relações entre os dois países e que Pyongyang apoiou de forma ativa a luta de libertação nacional apoiada pela Frelimo. Adiantou ainda na altura, né, sem precisar datas, que quando Moçambique ficou sem condições para resolver algumas situações de natureza militar, e isto há de ter sido na Guerra dos 16 anos, a Coreia do Norte foi um dos países que esteve ao lado de Maputo, de Moçambique. Ou seja, estas afirmações veriam a ser desmentidas pelo Ministro da Defesa e veterano da luta de libertação nacional, o General Mutumuk. E eu quero acreditar que aqui é que foi o assinar da certidão de óbito do ministro Baloi com o ministro dos Negócios Estrangeiros. Eu não sei se perdoam esses erros ou não se perdoam, mas a verdade aqui é que esteve o grande problema. Mas agora as denúncias são outras. Vem a CNN dizer que tem evidências de que Moçambique continua a cooperar com a Coreia do Norte na área militar. Portanto, militares, técnicos, né, operativos, treinaram elementos, portanto, das forças de defesa
e segurança militares de Moçambique numa determinada base. São os esquadrões da morte. Até o jornal da quarta-feira, Canal de Moçambique, traz aí, né? Coreanos ali, moçambicanos, num encerramento, de certeza. E para além disso, que ali metidos, né, entre os barcos enferrujados da Imatum, estão lá também 2 barcos, Suzano 1, Suzano 2, que tinham primeiro a bandeira norte-coreana e que agora ostenta a bandeira namibiana. E que a CNN, por sua vez, pegou em si, foi ter com os namibianos. Os namibianos, pura e simplesmente, recusaram-se a responder, porque é grave. E que estes barcos, né, estão a capturar, não é, peixe na nossa costa. E são barcos de grande porte. Ou seja, esses barcos servem de camufla para drenar, portanto, a riqueza para a Coreia do Norte. Para a Coreia do Norte. E até disse mais que tem capacidade para poder drenar até, digamos, carvão, mineral e outras coisas mais. Mas isso tudo para quê? Para apoiar o projeto nuclear de Pyongyang. E isso é muito grave. São constatações, são denúncias, porque fizeram de certeza as Nações Unidas, muito graves, que vêm a crescer aos muitos problemas que nós temos. Quando se diz governar, não é só governar. Há o governar bem e o governar mal. Mas o governar bem é quando você cumpre com o que vem nos princípios gerais, não é, da administração do Estado. O criar condições de bem-estar social, não é? O welfare ao povo moçambicano. E governar mal é quando a sua ação traz suplício, traz sofrimento a esse povo. Exato. Você pode se vangloriar de que está a governar, mas está simplesmente a omitir o qualificativo mal. Governar mal só pode ser isto. Última pergunta, Dr. Frangules. O Governo recusou, portanto, esta denúncia, esta acusação, a dizer que não tem nada a esconder e que aguarda a entrada de peritos vindos da ONU para poderem auferir de perto, no terreno, o que é que se está a passar. Eu já estou habituado a ouvir isso. Não me admiro nada. Eu já estou habituado a ouvir o meu governo a mentir. E já me mentiu. Já me mentiu que até agora dói no coração e no bolso. Disse que as dívidas ocultas nunca haveriam de ter consequências diretas no bolso do cidadão. Aliás, primeiro disse que não haviam dívidas ocultas. Primeiro porque não havia. Até o governador do banco disse que não sabia de nada quando já tinha pago uma tranche. Já estou habituado, o meu governo, ouvi-lo a mentir-me. Já chegou uma altura em que eu só vou acreditando naquilo que ele não diz, porque tudo que ele diz tem que passar primeiro por um pente fino, porque já me habituou simplesmente a mentir. João mente uma vez, mente sempre, eu aprendi isso em terra idade. Exato. Obrigado, Dr. Frangules. Nós vamos fazer uma curta pausa, já voltamos para as notícias. Até já.